Salve, boleiros, bem-vindos ao AGFC. Hoje eu vim aqui trazer o segundo episódio do quadro Mundo das Copas. Tá passando aqui a playlist com o primeiro episódio. Então se você não viu ainda o primeiro episódio, vai lá, confere o primeiro episódio. Que nessa série a gente traz uma explicação de todas as Copas do Mundo, desde a primeira lá em 1930 até a última que foi em 2018, né? Então, se você não viu o primeiro episódio, convido vocês a assistirem. Porque hoje a gente vai falar aqui sobre a década de 50. Faltam 47 dias para a Copa do Mundo FIFA no Catar, mas hoje vamos relembrar aqui então da década de 50. Aí você se pergunta, se o primeiro episódio foi década de 30, por que o segundo é de 50? Cadê o 40? Por que vocês pularam o 40? Então, na realidade, o que aconteceu é que não teve Copa do Mundo na década de 40 devido à Segunda Guerra Mundial. Então, as primeiras Copas foram em 30, teve essa pausa na década de 40 devido à Segunda Guerra, e aí em 50 teve a quarta Copa do Mundo, a quarta edição da Copa. Como explicado no primeiro episódio, a primeira Copa foi na América do Sul e as duas seguintes foram na Europa. Até a última, lá da de 38, teve uma polêmica de ter sido na Europa, mas aí a de 50 ela volta para a América do Sul e é no Brasil. E o Brasil foi escolhido, né, pela FIFA, justamente porque os países europeus ainda estavam lidando, né, com as situações pós-guerra. E assim como a edição de 34 e 38, a Copa do Mundo de 50 foi projetada para ter 16 seleções. Porém, acabou tendo só 13, assim como a primeira Copa lá em 30, devido à desistência de algumas seleções, que foram elas: Escócia, Turquia e Índia. Essas 3 seleções desistiram, por isso a Copa do Mundo teve apenas 13 participantes. As vagas elas foram distribuídas entre 5 vagas para a América do Sul, 8 vagas para a Europa, 2 para as Américas do Norte, Central e Caribe e 1 vaga para a Áustria. Sendo assim, as seleções classificadas foram Brasil, por ser país sede, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile, pela UEFA, Itália, Espanha, Inglaterra, Iugoslávia, Suécia e Suíça, CONCACAF, Estados Unidos e México. Mesmo com a desistência dessas 3 seleções que eu citei agora há pouco, a Copa do Mundo ela seguiu o formato como se tivesse 16 seleções. O sorteio foi feito com 16 seleções, 4 grupos de 4. Só que, devido à desistência dessas seleções citadas, Escócia, Turquia e Índia, o que aconteceu foi que tivemos 4 grupos, 2 de 4, 1 de 3 e 1 com 2 seleções, porque o sorteio foi feito com as seleções desistentes. Então acabou tendo um grupo com só 2 países. Mas, você pensa, então esses 2 já estão classificados. Não, porque na época só classificava um por grupo, já classificava o primeiro do grupo. Falando sobre a seleção brasileira, essa foi a melhor Copa do Brasil. Na 4ª edição da Copa do Mundo, foi até então a melhor Copa do Brasil, onde foi finalista, porém acabou com o vice-campeonato naquilo que foi conhecido como Maracanazo. O Brasil ele se classificou de forma invicta na fase de grupos, vencendo o México na estreia por 4-0, empatando em 2-2 com a Suíça e vencendo por 2-0 a Iugoslávia. Então não foi com 100% de aproveitamento, mas foi invicto que o Brasil passou para o quadrangular final. Sim, não teve mata-mata na edição de 50. O que aconteceu é que a primeira seleção de cada grupo passava para um quadrangular final, onde todas se enfrentavam e quem tivesse mais pontos se sagrava campeão do mundo. Além do Brasil, se classificaram Espanha, Suécia e Uruguai. Então, no quadrangular final, na primeira rodada o Brasil venceu por 7-1 da Suécia, enquanto Espanha e Uruguai empataram 2-2. Na segunda rodada, o Brasil fez 6-1 na Espanha e o Uruguai venceu a Suécia por 3-2. Então assim, a gente foi para a última rodada tendo Suécia e Espanha e Brasil e Uruguai. Só que Suécia e Espanha já não tinham condições de matematicamente serem campeões. Então, o jogo entre Brasil e Uruguai, que foi o último jogo da fase quadrangular, se tornou uma final. Se empatasse ou vencesse, o Brasil era campeão e o Uruguai precisava da vitória para ser campeão. Então se tornou uma final, só que o Brasil tinha um ponto a favor, que era o empate. O empate dava a taça para o Brasil. E o Brasil era muito favorito na final. Então o Uruguai, ele veio de... sofreu uma virada contra a Espanha e empatou, e contra a Suécia saiu atrás e acabou virando nos minutos finais. A grande final entre o Brasil e o Uruguai, o Brasil precisava só de um empate, como eu já falei, para ser campeão. E foi no Maracanã com cerca de quase 200 mil pessoas. 199.854 pessoas, para ser mais exato.
E todo esse povo que estava lá viu a seleção brasileira atacar o Uruguai durante todo o primeiro tempo, mas sem sucesso. Só que no segundo tempo, o Brasil, com 2 minutos, com friaça, abriu o placar. Nessa altura, a taça era nossa. Era certeza que o Brasil ia ser campeão. E o que mais podia dar errado? Tudo. Aos 21 minutos do segundo tempo, o Uruguai empatava o Schiaffino. Porém, ainda não era suficiente para tirar a taça do Brasil. 1-1, o empate, como eu falei, dava matematicamente o título do Brasil, porque era um quadrangular final, e com o empate o Brasil terminaria em primeiro quadrangular. Só que aos 32 do segundo tempo, o Uruguai fez o segundo gol com Guidia e calou 200 mil pessoas no Maracanã. E assim, o Uruguai conquistava a sua segunda Copa do Mundo e o Brasil amargava o primeiro vice de sua história. Algumas curiosidades sobre a Copa de 50 é que o artilheiro da competição foi o brasileiro Ademir de Menezes, ele fez 9 gols, e o prêmio de melhor jogador ele também ficou pro Brasil, porque ele foi de Zizinho. A Inglaterra fez sua estreia em Copas do Mundo, ela não tinha participado das 3 primeiras, participou dessa, fez sua estreia vencendo por 2-0 o Chile, mas não se classificou para o quadrangular final. Em uma entrevista, o então presidente da FIFA, o Jules Rimet, ele confessou que estava descendo da tribuna para entregar a taça para o Brasil quando o jogo ainda estava empatado, Enquanto ele estava descendo, já se preparando para a entrega da taça para a seleção brasileira, saiu o gol da virada do Uruguai. Vai zicar assim na casa do chapéu, meu velho. Falando agora sobre a Copa de 54, essa Copa do Mundo ela foi realizada na Suíça, comemorando 50 anos da existência da FIFA, e a Suíça foi escolhida por ser sede da entidade, Essa Copa ela teve novamente 16 seleções, Só que não teve nenhuma desistência. Então, de fato, ela voltou a ter 16 seleções que foram divididas em 12 vagas para a Europa, 2 vagas para a América do Sul, uma para as Américas do Norte, Caribe e Central, uma vaga para a Ásia. Israel e Egito eles disputaram as eliminatórias europeias. Assim sendo, as 16 seleções foram pela UEFA: Suíça, Itália, Áustria, Alemanha Ocidental, Inglaterra, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Escócia, Bélgica, Turquia e França. Pela Conmebol, Uruguai e Brasil. Pela CONCACAF, o México. E pela FC, da Ásia, Coreia do Sul. Agora, cara, o formato dessa Copa é muito confuso. 4 grupos de 4. Até aí, beleza. Mas o que aconteceu é que, durante o sorteio, foram feitos 2 potes com 8 seleções cada pote. Foi feito sorteio e tal. E as seleções do pote 1 e do pote 2, elas só enfrentavam entre si se houvesse um empate em pontos. Ou seja, a Copa foi o grupo com 4 times, mas cada seleção só jogava 2 jogos. Por exemplo, o grupo 1 teve Brasil, França, Iugoslávia e México. O Brasil jogou contra a Iugoslávia e contra México. Caso Brasil e França empatassem em pontos, vamos supor, México é primeiro, Brasil segundo, França em terceiro. Só que Brasil e França com a mesma pontuação. Aí eles jogavam um jogo entre eles para decidir quem passava. Por quê? Porque a FIFA gostava de fazer regulamento cagado das primeiras Copas. Falando sobre a Copa do Mundo de 54, o Brasil foi o primeiro colocado do seu grupo, depois de golear por 5-0 o México e empatar com o Iugoslávia em 1-1. Só que infelizmente a seleção ela foi eliminada nas quartas de finais, quando parou na Hungria de Puskás, perdendo por 4-2. Então nas semifinais tivemos a Alemanha vencendo por 6-1 da Áustria e a Hungria eliminando o Uruguai. O jogo acabou em 2-2 no tempo normal, e aí os húngaros eliminaram os atuais campeões do Uruguai. Na prorrogação o jogo terminou em 4-2. A disputa de terceiro lugar foi vencida pela Áustria por 3-1 contra o Uruguai, e aí a grande final foi entre Hungria e Alemanha, lembrando que os dois já tinham se enfrentado na fase de grupos, e a Hungria tinha metido 8-2 nos alemães safados. Eles ficam se vangloriando por causa do 7-1, mas eles lá em 1954, eles tomaram de 8-2 da Hungria na fase de grupos. Só que aí chegou a final, entre Hungria e Alemanha. A Hungria abriu o placar da decisão aos 6 minutos com Puskás. Aos 8, Sisibor fazia o segundo por os húngaros, 2-0 para a Hungria. Parecia que seria mais uma goleada da melhor seleção da Copa, que era a Hungria, apresentava o melhor futebol. Porém, o que foi conhecido como o Milagre de Berna, cidade da Suíça que foi sediada à final da Copa, começou aos 10 minutos, com Morlock, que diminuiu para a Alemanha, e Han empatou aos 18. No primeiro tempo não teve mais gols, ou seja, em 18 minutos teve 4 gols, 2-2. No segundo tempo, quando todos já imaginavam uma prorrogação,
jogo se encaminhava para uma prorrogação. Aos 39 do segundo tempo, Hahn marcou o gol que daria o primeiro título da Alemanha. Agora algumas curiosidades, né, sobre a Copa de 54. Começando que foi a primeira Copa do Mundo transmitida na TV. Também foi a primeira Copa que o Brasil usou a famosa camisa amarela, né, que também foi batizado como Canarinho pelo radialista Geraldo José de Almeida. A Hungria, né, foi a sensação dessa Copa, com a geração Puskás, né, porém acabou, né, perdendo o título para a Alemanha, no que foi descoberto depois que o tal Milagre de Berna teve caso de doping entre os jogadores alemães, apoiado pelo governo alemão da época. Falando sobre a Copa de 58, a Copa foi realizada na Suécia, e nessa Copa ela surgiu a famosa meia vaga que é utilizada nas Copas do Mundo até os dias de hoje, que as seleções que não se classificam direto nas eliminatórias, elas têm direito, né, a conseguir a classificação através de uma repescagem. Então assim, as vagas para essa Copa foram distribuídas entre 11 vagas e meia para a Europa, 3 vagas para a América do Sul, 1 vaga para a América do Norte, Central e Caribe e meia vaga para África e Ásia. Foram novamente 16 seleções, divididas da seguinte forma: pela UEFA, Suécia, Alemanha Ocidental, Inglaterra, França, Hungria, Tchecoslováquia, Áustria, União Soviética, Iugoslávia, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales; pela Conmebol, Brasil, Argentina e Paraguai; pela CONCACAF, o México. Então, a Copa do Mundo, entre 16 seleções, ela voltou a ser dividida em 4 grupos de 4, dessa vez com todos os participantes, só que dessa vez foi feito no modo que a gente conhece até hoje, né, que todas as seleções se enfrentariam, só que em caso de empate de pontos, voltaria a ter o famoso jogo de desempate. Então, falando sobre o Brasil na Copa de 58, naquilo que o Pelé disse que foi a melhor seleção que ele já jogou, que contava com nomes como Zagallo, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Vavá e entre outros craques comandados por Vicente Feola. Na fase de grupos, o Brasil teve uma vida bem tranquila, digamos assim, né? Foi uma classificação fácil. Quando nós vencemos a Áustria por 3-0 no primeiro jogo, com 2 gols de Mazzola e 1 de Nilton Santos, empate 0-0 com a Inglaterra no segundo jogo e vitória por 2-0 para cima da União Soviética com 2 gols de Vavá. Também foi a estreia do Pelé em Copas. Então Pelé estreou no último jogo da fase de grupos e fez seu primeiro gol no jogo das quartas de finais contra o País de Gales, quando o Brasil venceu por apenas 1-0, gol marcado pelo Pelé, fazendo seu primeiro gol em Copa. Já nas semifinais, o Brasil eliminou a França. Com 2 minutos do primeiro tempo, Vavá abriu o placar para o Brasil e Just Fontaine, aos 9, empatava para a França. Parecia que o jogo ia ser complicado, só que o segundo gol brasileiro saiu aos 39 ainda do primeiro tempo com Didi. O Brasil terminou o primeiro tempo vencendo por 3-1. E no segundo tempo, Pelé simplesmente decidiu destruir os franceses, marcando um hat-trick. 5-1, classificação encaminhada. Os franceses ainda diminuíram aos 38, mas ficou por isso mesmo 5-2 para o Brasil, passando para a grande decisão da Copa do Mundo de 58. Do outro lado da chave, a anfitriã Suécia venceu a atual campeã Alemanha por 3-1, chegando à grande final contra o Brasil. E então o terceiro lugar foi disputado entre França e Alemanha, onde foi um jogo com uma chuva de gols, onde Just Fontaine marcou 4 vezes e a seleção francesa levou o terceiro lugar para casa após vencer a Alemanha Ocidental por 6-3. Então, sobre a grande final, o Brasil chegava pela segunda vez na final da Copa do Mundo, escalado por Feola da seguinte forma: com Gilmar, Djalma Santos, Orlando Peçanha, Bellini e Nilton Santos, Zito, Garrincha, Vavá, Didi, Zagallo e lá na frente Pelé, que se tornou titular durante a Copa, né? E a final aconteceu da seguinte forma: aos 3 minutos, o Brasil toma susto quando a Suécia abre o placar. Logo no começo, 3 minutos, a Suécia abriu o placar com Liedholm. Porém, aos 9 minutos, Vavá empatou para o Brasil. A virada também veio com Vavá, ainda no primeiro tempo, aos 32. A seleção virava o primeiro tempo vencendo. Aí vem para o segundo tempo, e com 10 minutos do segundo tempo, Pelé fazia seu primeiro gol em finais de Copa. Aos 10 minutos, Pelé fez o terceiro para o Brasil, e não foi qualquer gol, foi aquele golaço que ele recebe a bola de costas para o marcador, mata a bola no peito girando, dá um chapéu no segundo marcador e chuta antes da bola cair. Golaço! Aos 23, Zagallo ainda aumentou a vantagem brasileira e praticamente decidiu o título. A Suécia chegou a diminuir aos 35 com Simonsson. O jogo estava 4-2 nesse momento. Ainda tinha jogo? Talvez. Mas quem deu números finais da partida foi novamente Pelé, aos 45 minutos do segundo tempo, com um gol de cobertura de cabeça, matando de vez qualquer chance da Suécia reagir, dando o título ao Brasil, que venceu a Suécia por 5-2 na final. O Brasil conquistava então sua primeira Copa do Mundo.
E duas curiosidades interessantes sobre essa Copa e sobre o Rei Pelé é que ele é até hoje o jogador mais jovem a marcar numa Copa do Mundo. Tinha 17 anos e 239 dias quando fez seu primeiro gol contra o país de Gales. E foi nessa Copa também que surgiu a famosa lenda da camisa 10, né? Que até hoje a camisa 10 é uma camisa lendária e surgiu devido ao Pelé nessa Copa. Às vésperas da Copa do Mundo, o Brasil tinha esquecido de enviar as numerações para a FIFA. Então acabou enviando a numeração e o Pelé, que era reserva, acabou ficando com a 10. E pela grande Copa que fez o Pelé, a camisa 10 ela se tornou mística no mundo do futebol. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, estejam curtindo essa série de Mundo das Copas. Sai episódio novo todo sábado às 11. Então semana que vem já tem sobre a década de 60, consequentemente sobre 70, 80, 90, 2000 e 2010. Então é isso, deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal, bastante importante também ativar a notificação, compartilha com seus amigos aí que eu sei que todo mundo gosta de Copa, né? Então é isso, valeu, falou e se vemos no sábado que vem.